Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre a estrutura e a formação das palavras. Uma palavra na língua portuguesa ela pode ser estudada de diferentes maneiras, né? A gente pode fazer esse estudo a partir da compreensão do significado desse vocábulo, ou seja, um estudo da ordem da semântica, que estuda o sentido e o significado das palavras. A gente pode também fazer um estudo da palavra do ponto de vista sonoro, do ponto de vista dos sons dessa palavra, as letras que a compõem, as sílabas. A gente está fazendo um estudo, então, da ordem da fonética. A gente também sabe que é possível fazer um estudo da palavra do ponto de vista morfológico, ou seja, as classes e os grupos de palavras, as chamadas classes gramaticais, ou do ponto de vista sintático, que é quando a gente analisa a função da palavra dentro de uma oração, dentro de um contexto. Hoje a gente vai compreender como é que se forma uma palavra, ou seja, qual é a estrutura, quais são os processos de formação que permitem que a gente crie uma palavra, que a gente crie um vocábulo dentro de um idioma. Então eu queria lembrar a vocês, queria sugerir a vocês que a gente pensasse mais ou menos nessa estrutura, né? Eu tenho uma estrutura aqui que eu posso desmontar em diferentes pedaços, em diferentes partes. Essas partes, cada uma delas tem um significado, tem uma importância dentro da estrutura maior, dentro da formação maior, mas cada uma delas é dotada de algum significado, de algum sentido. Eu posso ter todas essas partes embaralhadas, posso depois uni-las novamente e formar uma estrutura. E essa estrutura é construída a partir da união de várias partes, tal como um quebra-cabeça. Ou seja, eu queria que você pensasse que quando a gente está desmontando uma palavra para estudar cada um desses pedacinhos, a gente está fazendo um estudo estrutural, ou seja, a gente está analisando a base de cada uma dessas palavras, a essência. E a gente chama cada pedacinho de palavra, cada pedacinho que é necessário, que existe dentro de um vocábulo, de morfema, ou seja, os morfemas são os pedacinhos que se unem para formar uma palavra. Eles são dotados de significado e a gente vai estudar hoje alguns desses morfemas. Então, memoriza que o estudo desses pedacinhos é um estudo de morfemas. Uma palavra nova, guarda essa palavra. Os morfemas podem ser classificados de diferentes formas, ou seja, cada um desses pedacinhos tem uma função diferente dentro da língua. O morfema que reúne a principal informação de uma palavra se chama raiz ou radical. É esse pedaço que detém o significado principal de uma palavra e por meio desse radical a gente pode formar o que a gente chama de cognatos, que são palavras que têm pertencimento a uma mesma família. Quer ver um exemplo? A palavra livro, a palavra livreiro, a palavra livraria. Você deve perceber que há uma repetição da estrutura inicial do L-I-V-R. Ele vai se variando depois com livreiro, com acréscimo de eiro, do livraria. Então esses acréscimos, eles são feitos, mas a raiz, o radical, a estrutura principal permanece inalterada. Então a gente chama de raiz ou radical, o morfema principal que detém a constituição de significado da palavra e dessa família de outras palavras que podem se relacionar a elas. Famílias essas que a gente chama de palavras cognatas, ok? Então memoriza aí raiz, faz essa metáfora com a planta, né? A raiz, a importância da raiz para uma planta, a importância da raiz para uma palavra, para garantir a sua estruturação, a sua consolidação, a sua base. Além da raiz, a gente tem o que a gente chama de vogal ou consoante temática. O que é isso? O nome já sugere, é uma vogal, né, A, E, I, O, U, ou uma consoante, que você vai acrescentar logo após o radical. A função dessa consoante é ligar o radical a uma outra estrutura, a um outro morfema dentro desta palavra. A vogal temática é a mais comum, mas também existe a consoante temática. Pensa que a vogal temática vai ser aquela que vai vir logo depois do radical, ok? Por exemplo, no caso de livreiro, eu tenho logo depois do L-I-V-R, eu tenho a vogal E. A consoante temática, ela vai aparecer logo depois do radical também, em palavras que exercem diferentes funções e que são criadas a partir de um tronco comum. Como a palavra, por exemplo, cafeteira, que eu tenho o T aí como uma consoante temática. E outras palavras podem ser originadas com algumas
consoantes temáticas, além de cafeteira, como chaleira, torradeira. Então, pense que a consoante e a vogal temática ocupam um lugar central logo após o radical, que é esse raiz, que é esse morfema tão importante. Logo depois eu tenho o tema. O que é o tema? Eu não estou falando do assunto de um texto, não, viu? Do ponto de vista do estudo da estrutura e formação de palavras, o tema é a junção do radical com a vogal ou com a consoante temática. Então, quando eu junto o radical mais a vogal temática, eu estou formando um elemento que se chama de tema. Você vai encontrar esse nome nos livros, você vai encontrar esse nome nas gramáticas, então memoriza. Eu tenho radical, a vogal ou a consoante temática. Quando eu unifico esses dois, eu tenho o que eu chamo de tema. Existem algumas unidades que acrescentam significado aos radicais e às palavras. Essas unidades podem ser acrescidas a uma palavra tanto para mudar o seu significado quanto para mudar a sua classe gramatical. Esse grupo de morfemas a gente chama de afixos. Os afixos são pedacinhos de palavras que a gente vai acrescentar aos radicais, seja no começo, seja no final. Quando você faz esse acréscimo, você vai perceber que acontecerá alguma alteração, seja de significado, seja de classe gramatical. Então, memoriza que os prefixos são aqueles que vêm no começo. Sempre que eu falar, então, de afixos, eu tenho dois grupos básicos. Os prefixos, que são os pedacinhos que eu coloco no começo de uma palavra. Eu tenho, por exemplo, a palavra nascer. Se eu crio a palavra renascer, eu acresci o prefixo re. Então, nesse caso, renascer, houve o acréscimo do prefixo re, renascer. O sufixo é um termo que eu coloco no final da palavra, de fato, para gerar uma nova significação e muitas vezes uma nova classe gramatical. Quando eu tenho, por exemplo, a palavra bondoso, eu acrescentei um oso na palavra bom. Bondoso vem de bom, então há um sufixo, há um acréscimo. A gente vai ver já alguns exemplos. O que é importante você memorizar é prefixo vem no começo, sufixo vem no final. Esse grupo de prefixos e sufixos compõe o grupo dos morfemas chamados de afixos. Um outro pedacinho de palavra que existe são as desinências. O que são as desinências? São aqueles termos, aqueles pedacinhos que vêm no final também, mas para sinalizar flexões. Ou seja, diferente do sufixo que vai apresentar novos significados ou novas classes, as desinências podem ser nominais, quando relacionadas a substantivos, adjetivos, a essas classes nominais, ou pode ser desinência verbal. A desinência verbal está, obviamente, se referindo à classe dos verbos. E aí ela vai ter o papel de indicar pessoa, tempo, número, ou seja, as flexões dessa classe gramatical. Vamos analisar alguns exemplos para você compreender melhor essas estruturas, esses pedacinhos que montam e que formam as palavras da língua portuguesa? Olha só, eu tenho aqui a palavra cachorro. Perceba que essa estrutura que está em rosa, ela permanece igual em muitas variações, em muitas palavras que pertencem a essa família. Quando eu coloco aqui essa desinência, eu sinalizo que essa palavra pertence ao gênero masculino, número singular. É esse acréscimo aqui dessa desinência que determina isso. E cachorro, que é a parte principal, é aquilo que a gente chama de raiz ou radical, ou seja, a unidade principal que apresenta o significado da palavra. Cachorrada, a gente mantém a mesma estrutura, a mesma raiz, o mesmo radical, no entanto, agora um sufixo foi acrescentado, nesse caso, para dar a ideia de um grupo de cachorros. Então perceba que agora eu fiz o acréscimo de um sufixo. Eu tenho cachorrinho, que sinaliza para mim o grau diminutivo, o gênero masculino e o número singular. Tudo isso mantendo o radical e alterando apenas a desinência. Aqui no caso eu tenho cachorrinhas, que mantém o grau diminutivo, no entanto há uma variação de gênero, essa palavra está no feminino, com o número plural, cachorrinhas. Então, percebe a importância da desinência para demarcar essas flexões, essas variações dos nomes. Lembrando que no caso dos nomes, eles variam em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, que pode ser o grau diminutivo ou o grau aumentativo. Vamos ver no caso dos verbos, já eu volto aqui para o meio, hein? Vamos ver no caso dos verbos, como é que acontece? Como é que a desinência desempenha um papel na construção dos verbos? Aqui eu tenho o verbo amar, o infinitivo desse verbo seria o verbo amar, e algumas formas desse verbo
amar, conjugadas em pessoas diferentes. Eu tenho pessoas diferentes. Eu tenho, por exemplo, o verbo amei, a forma amei. Eu amei. Então eu sei, por meio dessa desinência, por meio dessa terminação, que esse verbo está na primeira pessoa do singular eu, que tempo passado. Eu identifico pela desinência. As desinências são muito importantes na identificação, lá na análise sintática, daquele sujeito que a gente chama de sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. É por isso que o sujeito se chama desinencial, que é por meio da desinência que a gente identifica o sujeito. Nesse caso está claro que foi um eu. Amarás. Aqui eu tenho a ideia de que tu amarás. Então há uma ideia de futuro, há uma ideia de segunda pessoa do singular. Então há uma ideia marcada também pela desinência. Amamos, nós temos uma variação aqui, nós temos a primeira pessoa do plural, identificada também pela desinência. Então as desinências verbais, elas vão nos ajudar a identificar a pessoa, tempo, número, modo verbal, tudo isso. Então perceba a importância dessa estrutura. Aqui eu tenho uma desinência simples, a letra O, em amo. Nesse caso, eu amo. Mais uma vez a primeira pessoa, no entanto, no tempo presente. Apenas esse pedacinho, apenas esse morfema, essa desinência tão sutil, apresenta uma carga enorme de significado no caso das desinências, porque elas marcam para a gente as flexões verbais ou as flexões nominais. E os afixos? Bom, vamos vê-los. Os afixos, eles são colocados no começo ou no final ou ao mesmo tempo. Eu posso colocar prefixo e sufixo. Aqui, por exemplo, eu tenho a palavra feliz, que é um adjetivo sem o acréscimo de nenhum pedacinho. Essa palavra, originalmente, como ela é, feliz, o adjetivo. No entanto, eu posso criar o adjetivo infeliz pelo acréscimo do prefixo in. Continua sendo um adjetivo, mas agora é um novo significado, é uma alteração, ou seja, não é mais a felicidade, é o contrário da felicidade, é alguém que está infeliz. Eu posso criar também a palavra infelizmente. Esse acréscimo foi feito com o uso de um prefixo e de um sufixo. O prefixo in e o sufixo mente. Essa palavra, então, tem um acréscimo tanto de prefixo quanto de sufixo. O acréscimo de dois grupos de afixos. Prefixos e sufixos formam afixos. Então, a partir de agora, a gente já sabe que a gente tem um radical, a unidade principal da palavra, a gente pode ter o acréscimo de afixos ou sufixos, o radical pode se unir a vogais ou consoantes, formando o que a gente chama de tema, e os nomes, os substantivos e adjetivos e os verbos têm um acréscimo final chamado de desinência, que apresenta e regulariza para a gente as flexões dessas palavras, sinaliza para a gente, essas desinências, elas sinalizam para a gente as flexões dessas palavras. Então agora a gente já sabe como elas se formam e como elas são estruturadas. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Muito obrigado.